Bom dia meus irmãos. Vamos orar, iniciar o nosso dia diante do Senhor. Temos um dia longo pela frente, mas estamos nos aproximando já do final do nosso módulo. Está sendo uma grande bênção de Deus para nós. Vamos curvar nossas frontes e orar ao Senhor. Poderoso Deus, Pai querido, Pai de todas as misericórdias, nós rendemos graças e louvores a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho. Nos achegamos à Tua presença santa, no nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Mediador, o Senhor que nós amamos e servimos com muita alegria. Senhor nosso Deus, dai-nos um bom dia, Senhor Deus. Dai-nos um dia proveitoso de crescimento, de amadurecimento da nossa fé, de fortalecimento da nossa fé. Que o dia de hoje, Senhor Deus, seja um dia repleto de coisas boas para o nosso ministério pastoral, também para a formação daqueles que estão treinando para serem pastores do reino de Deus. Ajuda-nos nisso, Senhor Deus, conduz o nosso professor, conduz, Senhor Deus, nosso intérprete, para que todas as coisas sejam para o louvor da Tua glória e feitas com perfeição, Senhor. Pai querido, nós também pedimos ao Senhor que fale conosco pela Tua palavra. Logo mais, Senhor Deus, ao ouvir a explanação da Tua palavra agora, que o Teu Espírito Santo nos incomode, Senhor Deus, e fale ao nosso coração, para que as grandezas de Cristo, as grandezas do Senhor, sejam tão perfeitamente observadas por nós, contempladas por nós, Senhor, o Teu povo. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Passa a palavra para o pastor Arnaldo, vai trazer a nossa devocional nessa manhã. Bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Senhor seja conosco. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em Tito para a nossa meditação nessa manhã. Tito, no seu capítulo 1, versos de 1 a 4. Assim diz a santa palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Deus, nessa manhã, rogamos mais uma vez que o Senhor em graça nos conduza e que Teu Espírito ilumine os nossos corações para compreender a Tua santa palavra. Nos dê zelo, Pai, e temor ao explanarmos, mas ao ouvirmos a Tua palavra. Fica conosco, porque somos fracos e limitados, Senhor, e carecemos totalmente da Tua graça. Por isso, rogamos que o Senhor nos ajude, nos concedendo muita graça para fazermos de maneira fiel a exposição da Tua santa palavra. Assim oramos em temor, Pai, diante daquilo que falaremos, que é a Tua santa palavra, em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, Paulo, em suas últimas cartas, carta pastoral a Tito, ele escreve algo que é importantíssimo relembrarmos nessa manhã. E para dar o teor dessa carta, Paulo, a primeira coisa que ele faz é dar o equilíbrio ao ministério. A primeira coisa que ele faz é dizer que era um servo de Deus, para
colocar diante de Tito a humildade e o reconhecimento de quem nós somos, apenas servos, servos do Altíssimo e nada mais do que isso. Mas para trazer esse equilíbrio e diante daquilo que ele vai falar, ele também diz que além de servo, ele é apóstolo do Senhor, chamado pelo Senhor, que tem uma missão importantíssima, trazendo o equilíbrio. É um servo, mas é um apóstolo. Tem autoridade da parte do Senhor. E trazendo esse equilíbrio, ele vai dizer para que ele foi chamado. E ele diz assim no verso 1, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo reconhece que foi chamado como um promotor da fé e aquele que anunciaria a verdade e conduziria o povo de Deus à piedade, a uma vida santa. Esse chamado e esse início dessa carta traz o teor daquilo que Paulo vai trazer a Tito. Tito, eu sou um servo de Deus, eu sou um apóstolo. Eu fui chamado para promover a fé que é dos eleitos de Deus, segundo a verdade, para que eles andem em piedade. Vejam que essa tríade, ela anda junta na vida cristã. Sem verdade é impossível fé, e sem fé é impossível uma vida santa diante de Deus. Por isso, Paulo ele era o promotor da fé, segundo a verdade de Deus, e conduziria o povo de Deus à piedade. Nós também temos essa mesma missão. Precisamos reconhecer quem somos, apenas servos, mas também reconhecer que somos chamados para sermos presbíteros do Senhor, pastores que conduzirão o rebanho. E temos essa mesma missão de promover a fé, não por nossas forças, mas pela verdade da palavra, e conduzir o povo de Deus à piedade. Como? Pela verdade da palavra. A fé verdadeira, movida pela verdade de Deus, conduzirá com toda certeza o povo de Deus a uma vida piedosa. Então esse é o teor da carta, e Paulo traz esse peso, mostrando quem ele é e trazendo para que Deus o chamou. E Paulo, para isso, relembra algo, queridos, muito importante para nós. Veja o que diz o verso 2 e 3. Na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Para isso que Paulo foi chamado, ele está dizendo que está escrevendo a Tito na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, ele prometeu, havia uma promessa, e que não é no tempo, ela é antes do tempo. Paulo diz, antes dos tempos eternos, essa promessa já existia, essa esperança da vida eterna, ela foi prometida. E Paulo vai dizer, e no tempo devido, no tempo oportuno, ela foi manifesta pela palavra, mediante a pregação. Percebam, queridos, Paulo está escrevendo a Tito, relembrando a ele que o Deus que não pode mentir, fez uma promessa da esperança da vida eterna, que agora foi manifestada por meio da palavra, mediante a pregação. Mas o que me chama a atenção é o que o Paulo vai dizer agora. Percebam que ele está fazendo, essa esperança da vida eterna foi prometida, mas ela agora foi manifesta. E ele vai dizer agora que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, trazendo um peso e uma responsabilidade muito grande. Para nós, queridos, a mesma coisa aconteceu. Precisamos relembrar que essa promessa, a esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir fez, ela foi manifestada no tempo oportuno, mediante a pregação. Mas agora,
não só a Paulo, mas a todos os seus ministros, foi confiada. Queridos irmãos, a nós foi confiada a santa mensagem da palavra de Deus. E isso deve nos trazer um peso de responsabilidade muito grande. Era isso que Paulo estava querendo que Tito entendesse. Eu sou um servo, sou apóstolo. Fui chamado para promover a fé, segundo a verdade, para a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu e manifestou essa palavra mediante a pregação, e foi confiada a mim em Tito. Era como se Paulo estivesse dizendo: o meu tempo está passando, mas essa mesma palavra está sendo confiada a vocês, a Tito, verdadeiro filho na fé, verdadeiro filho segundo a fé comum. Graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A nós, queridos irmãos, foi confiada essa mesma palavra. Temos essa responsabilidade de falarmos de acordo com o que Deus ordenou. Não podemos falar nem além e nem ficar aquém daquilo que nos foi confiado, mas com fidelidade, como arautos, falar a santa mensagem do rei, somente dizer o que o rei mandou, sem tirar e nem colocar nada da sua palavra. Foi essa palavra que nos foi confiada. E que o nosso coração tema e tenha zelo diante dessa confiança que nos foi dada, para fazermos o que Paulo diz no final da sua carreira: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, estou entregando diante do Senhor. Por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 2,10: por isso eu me esforço o máximo para que os eleitos cheguem à fé. Ele sabia que era um promotor da fé. Ele sabia que por meio da verdade ele conduziria o povo de Deus. E nós da mesma forma. Assim somos, queridos. Não esqueçamos dessas verdades que a palavra do Senhor nos diz. Entendendo isso, que a nós foi confiada a santa palavra de Deus, eu quero compartilhar apenas mais alguns versos com os irmãos para concluir assim a nossa reflexão nessa manhã. Entendendo isso que Paulo falou a Tito, Paulo agora vai dizer algumas coisas importantes a Tito e eu quero me ater a alguns versos apenas. Verso 5, veja o que diz a palavra do Senhor. Por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi você. A ordem de Paulo a Tito agora. Tito agora entendendo que a ele também foi confiado a mensagem do Evangelho. Agora ele diz: põe em ordem as coisas restantes, constitui presbíteros. Veja que essa ordem de Paulo a Tito deve ecoar para nós, como promotores da fé, como aqueles que guardam a verdade. Agora precisamos colocar em ordem as coisas que estão fora de ordem. Como pastores chamados pelo Senhor, não podemos ver algo em desordem e deixar a desordem. Somos chamados para colocar em ordem todas as coisas. Esse é o nosso chamado. A desordem não faz parte daqueles que Deus confiou a palavra. Portanto, coloquemos, queridos irmãos, em ordem as coisas do Senhor. Foi a primeira ordem que Paulo deu a Tito: coloque em ordem as coisas restantes, constitua presbítero em cada cidade. Mas veja o que ele diz agora, verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro.
segunda instrução é: faça calar aqueles que não foi confiada a verdade de Deus. Só falam na igreja aqueles a quem Deus confiou a santa palavra. O que estava acontecendo aqui é que vozes diferentes estavam penetrando no meio da igreja. E Paulo diz: é preciso fazer calar. A eles não foi confiada a verdade de Deus. Eles estão pervertendo casas inteiras. Faça-os calar. Nós também temos essa responsabilidade de apenas se falar na igreja aos confiados do Senhor. Toda voz dissonante deve ser calada. E nós temos essa responsabilidade de fazer calar toda voz que destoa da verdade de Deus. Como aqueles que foram confiados na verdade, temos essa santa responsabilidade. Capítulo 2, verso 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Aos confiados da verdade, a ordem é: ensinem o que está de acordo com a sã doutrina. Toda a Escritura deve ser ensinada. Ensinem de acordo com ela. Não o que nós achamos, mas de acordo com a sã doutrina. Versos 7 e 8. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Além de ensinar a sã doutrina, é recomendado àqueles que foi confiada a verdade de Deus ser o exemplo do rebanho. Na prática das boas obras, no ensino, na reverência, na linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário não tenha nada o que falar sobre nós. Veja que responsabilidade nós temos, queridos irmãos, de ser o exemplo do rebanho, mostrando que a nós, de fato, foi confiado a verdade de Deus. Por fim, capítulo 3, versos 13 e 14. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhe falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Por fim, aqueles a quem foi confiada a verdade de Deus, eles devem estar juntos com outros que também têm pregado a verdade de Deus. No final de Tito, Paulo está meio que enviando um reforço para ajudar Tito nessa missão. E aí Zenas vai Apolo, intérprete da lei, e Apolo, que era muito instruído na palavra. Essa ajuda nós precisamos entender também. E ajuda em quê? Para que os nossos também aprendam a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Então, queridos irmãos, eu rogo ao Senhor que Deus nos abençoe, que tenha misericórdia de nós, que venha sobre nós um temor e um zelo ao relembrar essas verdades, que, de fato, somos nada, apenas servos, mas por misericórdia e graça, Ele nos concedeu estarmos à frente do seu povo, como aqueles que foi confiado a verdade. E devemos fazer isso com temor, zelo, colocando as coisas em ordem, calando aqueles que não podem falar, porque não estão falando de acordo com a verdade, instruindo o povo em toda a sã doutrina, sendo exemplo do rebanho, com toda reverência e humildade, linguagem sadia, irrepreensível, e também conduzindo o povo à prática das boas obras, com auxílio de outros homens que Deus levantou e confiou também a palavra de Deus.
que Deus nos conceda graça, nos encha ricamente do seu Espírito para cumprirmos fielmente o ministério. O que eu rogo ao Senhor é que todos nós que aqui estamos, cumpramos assim aquilo que Deus nos chamou para fazer. Santo Deus, é em temor e tremor que diante do Senhor nos colocamos, entendendo a responsabilidade que o Senhor nos concedeu. Um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Santo Deus, enche-nos ricamente do Senhor para cumprirmos aquilo para o qual fomos chamados. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a colocar em ordem as coisas que estão fora de ordem ainda. Nos ajuda, Senhor, a pregar toda a Tua palavra, a, pela Tua graça, sermos exemplo para o rebanho. Concede-nos, Senhor, eu te rogo. Nós carecemos de Ti. Nos ajuda em todas as coisas. Ajuda os Teus filhos que aqui estão, todos nós. Nos ajuda a juntos estarmos sempre e observarmos o avanço do Teu reino e nos alegrarmos para a glória de Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Pai.